Bem-vindos a mais um episódio do Bloco de Notícias, este que é o teu espaço onde falamos da atualidade política madeirense. Estamos novamente com a Dina Letra e com o Roberto Almada. Hoje vamos começar por falar da Venezuela, tendo em conta que acabaram de acontecer as eleições, onde supostamente ganhou novamente Maduro, até com 51%, e o segundo mais votado com 43%. Mas o Bloco não tem confiança de que isto esteja certo, nem de que a democracia na, na Venezuela seja verdadeiramente uma democracia, que na verdade é que é uma ditadura. O que é que tens a dizer, Roberto? Bom, infelizmente a questão é mais complicada do que os termos em que tu as colocas. Efetivamente, numa primeira fase, quando Hugo Chávez entrou no poder, havia uma certa esperança da esquerda internacional e do Bloco de Esquerda também, de que o passado de corrupção na Venezuela, o passado de entregar aos privados tudo o que era público na Venezuela, a pobreza na Venezuela fosse, portanto, que essas questões melhorassem e que a vida do povo venezuelano melhorasse. Nos primeiros anos de governação do Chávez, até houve alguns ganhos sociais. Houve redistribuição da riqueza, houve uma diminuição muito grande da taxa de analfabetismo na Venezuela, que aproximou-se muito do zero. E desse ponto de vista, os primeiros anos até criaram a expectativa de que pudesse haver uma alternativa de esquerda que realmente fizesse a diferença. Só que foi só de pouca dura, porque já o Chávez começou a ter o Chávez e o seu governo e o regime que criou à sua volta, começou a dar indícios de que queria pouco com a democracia, queria pouco com os direitos humanos e queria pouco com aquilo que deveria ser portanto, o igual tratamento entre todos os cidadãos daquele grande país da América Latina. A verdade é que começaram a ser perseguidos opositores políticos, a verdade é que começaram a ser pura e simplesmente destratadas as pessoas que não tinham a mesma visão daqueles que estavam no poder, quem tinha outras opções partidárias, ideológicas, políticas, religiosas, começou a ser colocado de lado. A situação que se agravou muito mais depois de o Chávez morrer e do Nicolás Maduro ter ganho as eleições na Venezuela. É preciso dizer, para que não nos enganemos, que houve também uma ingerência externa muito grande na Venezuela quando o Chávez ganhou e o Maduro continuou. Houve um boicote muito grande à Venezuela no que diz respeito à importação de alimentos. Houve um boicote muito grande à Venezuela no que diz respeito a outras questões. Houve uma tentativa de ingerência externa de outros países, porque a Venezuela é um país rico, com um povo tão pobre, mas que tem petróleo. A maior reserva da América. E os apetites do petróleo é que estavam na mente dos outros países que colocaram sanções à Venezuela e queriam era que o petróleo fosse-lhes dado de mão beijada. Quando os responsáveis dos governos da Venezuela dizem que havia uma ingerência, uma tentativa de ingerência externa dos Estados Unidos e de outros países na Venezuela, isso não é totalmente falso. Agora, isso não é, nem nunca foi, argumento para que o socialismo que eles apregou, o socialismo bolivariano que eles apregou, seja sinónimo de perseguição, seja sinónimo de falta de democracia, seja sinónimo de prisão de opositores políticos, seja sinónimo de cerceamento à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Portanto, isso é inaceitável. E numa democracia isso não pode acontecer. E desse ponto de vista, nós, não fomos só nós. Lá na Venezuela houve partidos que, primeiro, tendo apoiado o Chávez e depois o Maduro, falo do Partido Comunista da Venezuela, falo da Maré Socialista, que é um movimento que não chegou a ser
partido porque o Maduro não deixou, impediu que o Tribunal aceitasse a inscrição da Maré Socialista como partido de esquerda. E foi, neste momento, é uma corrente de opinião que, não se podendo candidatar às eleições da Venezuela, ficou de fora e é um partido de esquerda. Até com partidos de esquerda na Venezuela, que depois de verem que não era o farol do socialismo, o socialismo bolivariano, foram maltratados, inclusivamente tentaram fazer com que o Partido Comunista da Venezuela fosse desfeito. E desse ponto de vista, o Partido Comunista da Venezuela continua a existir, mas ainda hoje é crítico do regime de Nicolás Maduro, do cerceamento da liberdade de expressão, do cerceamento da liberdade, e, portanto, estas questões são até hoje em dia denunciadas por quem já apoiou, por quem já esteve no poder com Hugo Chávez e com Nicolás Maduro. Eu não estou a dizer que esta direita, que diz que ganhou na Venezuela, seja melhor do que o Nicolás Maduro. Não é. Isto é a extrema-direita que quer até uma intervenção externa militar na Venezuela. É preciso que as pessoas também saibam que esta direita que diz ter ganho, e até pode ter ganho, não temos dados, ter ganho o poder na Venezuela, não é melhor do que o Nicolás Maduro e do que o socialismo bolivariano do Nicolás Maduro. São duas faces da mesma moeda, eu diria, e portanto nem um nem outro serve à Venezuela. O que é preciso é que haja liberdade de reunião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de associação, para que as associações que querem ser partidos políticos, e existem na Venezuela associações que querem ser partidos políticos, possam também à esquerda colocar ao eleitorado venezuelano os seus programas, para que possam também ser votados, porque existem partidos de esquerda na Venezuela que não são e que não fazem parte do grande polo patriótico, como apelida Nicolás Maduro, que são os partidos que o apoiaram. Existem outras forças políticas na Venezuela, à esquerda, que não estão de acordo com o caminho e o rumo que a Venezuela tomou, e que também se propõem ser alternativa. E, portanto, mesmo com outros partidos de esquerda, o Nicolás Maduro foi, e o regime de Nicolás Maduro foram, pura e simplesmente, eu diria, muito ferozes numa tentativa de que não vingassem esses partidos políticos e essas ideologias políticas lá na Venezuela. Mais do que falar em... É verdade, é que obviamente temos de falar em ideologias quando se fala neste tipo de regimes, mas mais do que falar em ideologias é falar nas pessoas, porque aquilo que está em jogo é a vida das pessoas. Maduro dizia que se não ganhasse ia existir um banho de sangue na Venezuela, e a verdade é que isso já está a confirmar, mesmo com ele tendo ganho. E aquilo que nos preocupa são as pessoas, e a verdade é que a Madeira tem uma grande comunidade de pessoas que emigraram para a Venezuela à procura de uma melhor vida, e simplesmente agora essa melhor vida foi deixada para trás e nem sequer conseguem sair da Venezuela. Também há aqui uma falta, se calhar, de apoio de Portugal ou da Madeira aos imigrantes para que consigam regressar. Não quer dizer que todos queiram regressar. Nós, quando houve muitos venezuelanos a saírem da Venezuela, e foram milhões de venezuelanos a saírem da Venezuela, e isso é um sinal também de que as coisas não estavam a ser corretas, digamos assim. A palavra mais soft que me ocorre neste momento, porque acho que todos devemos nos opor às ditaduras, sejam elas de direita, sejam elas de esquerda, tudo. E neste momento o que se vê que está a acontecer com a Venezuela, com aquilo que o Roberto já disse, com a prisão de opositores políticos, a falta de liberdade de imprensa, falta de liberdade de expressão, de associação, dos sindicatos poderem exercer a sua atividade livremente, das pessoas poderem manifestar a sua opinião livremente, sem correr o risco de serem presas e de eventualmente mortas, porque já aconteceu. É realmente com grande preocupação aquilo que se está a assistir na Venezuela. E temos lá uma comunidade grande que naturalmente o governo português dará o apoio que lhe for possível,
mas que nesta fase julgo que as pessoas estão naturalmente preocupadas com o que possa vir a acontecer, sendo certo que essa falta de transparência em nada ajuda por parte do Maduro a que a comunidade internacional reconheça estas eleições como tendo sido umas eleições livres. Julgo que Maduro, até pelos seus naturais conterrâneos ou que apoiavam o regime, está cada vez mais isolado, porque estão a demarcar-se, alguns deles, da América Latina, alguns estados da América Latina, estão a demarcar-se daquilo que está a acontecer na Venezuela, penso que é com preocupação que todos nós olhamos para o que está a acontecer, pela vida, por tudo aquilo que está em causa, naturalmente pela vida e pelo futuro das pessoas, quer sejam os nossos concidadãos madeirenses e portugueses, quer sejam por todos os venezuelanos. E esperemos que brevemente tudo possa ficar mais esclarecido, que haja também senso comum e que se possa apurar de facto, com eleições livres, os resultados eleitorais, verificar se realmente podem ou não, têm condições ou não para serem validados pela comunidade internacional, porque pelo Conselho, não sei o nome concreto do... A CNE deles. A CNE deles, exatamente. Esse resultado está validado, embora com muitas dúvidas e falta de transparência. A verdade é que nós temos também muitos venezuelanos aqui na Madeira. Penso que será uma diáspora de 15 mil, se não me engano, e penso que qualquer um de nós terá contacto com pessoas dessa comunidade, e muitos de nós sabemos o carinho com que eles falam da Venezuela, a vontade que eles têm de voltar, e acho que resta-nos muito pouco, porque não podemos fazer grande coisa, resta-nos muito pouco se não acreditar e esperar que haja uma mudança e que uma vez a democracia volte à Venezuela e eles também, se assim quiserem, voltem à terra que tanto gostam, sabendo que têm uma casa na Madeira de qualquer maneira. Quem é obrigado a sair do seu país, seja em que circunstâncias for, tem sempre esse desejo de voltar porque tem amor à sua terra, ao lugar onde nasceu, onde tem as suas raízes, a sua família, e isso aplica-se a todos os imigrantes. Só para concluir, dizer que eu não tenho a certeza que o Nicolás Maduro não tenha ganho as eleições, como não tenho a certeza que a oposição não tenha ganho as eleições. O que é preciso é haver dados concretos que demonstrem que ganhou o lado A ou o lado B. E havendo dados concretos, havendo essas provas irrefutáveis, naturalmente quem ganhou, ganhou, a democracia para respeitar. Se o Nicolás Maduro ganhar, ganhou, se não ganhou, não ganhou. Agora, se não há nada a esconder, se não há nada a esconder, e portanto nós não nos podemos agora armar em, parece que, não sei quem é que ganhou. Nós não sabemos quem é que ganhou. Agora, a contestação é muita, que mesmo países com governos de esquerda colocam reservas, não estou a falar da Argentina, do Javier Milei, porque é mais louco que o Maduro. Não estou a falar de outros países com governos de extrema-direita, como a extrema-direita que se candidatou contra o Maduro, naturalmente vão puxar a brasa à sua sardinha. Agora, a contestação das pessoas é enorme, é muita, dentro e fora da Venezuela. E é preciso apurar com provas concretas, porque se ganhou A, ganhou A, se ganhou B, ganhou B, mas é preciso que as provas sejam concretas e não fique no ar esta suspeição de que, eventualmente, as eleições foram ou poderão ter sido falseadas ou alvo de algum golpe por uma das partes. Isso é inaceitável e isso dá cabo de uma democracia. Apesar de, obviamente, a democracia na Venezuela ser assim um pouco contestável. Passando então de um país com um regime pouco democrático para aquele que é apelidado de ser a última e a única democracia do Médio Oriente, que é Israel, e falando da Palestina. Já é sabido que este conflito não é de agora, já se arrasta há vários anos, quase 70 ou mais. A verdade é que temos visto imagens horrorosas, famílias inteiras mortas, crianças, campos de refugiados atacados, enquanto Israel nega todos estes atos.
que não serve de muito, porque a verdade é que se há muitos anos não haveriam imagens que o provassem, nesta época em que vivemos existem imagens e relatos suficientes para provar que aquilo que Israel está a fazer é um genocídio. O que é que... Eu acho que não devemos ter medo e dizer com todas as palavras que aquilo que Israel está a fazer na Palestina é um genocídio. É matança, é morte. Porque tudo o que nós vimos ao longo deste tempo, desde novembro, foi outubro, 7 de novembro, Israel entrou pela Palestina adentro. Quer dizer, eu nem estou. As coisas não acontecem por acaso, há todo um historial, como tu já referiste, que todos nós assistimos ao longo dos anos a esse historial. Em que Israel cada vez mais afunilou os palestinianos, levou-lhes terra, pronto. E o que está a acontecer na Palestina, além de acho que não há adjetivos suficientes para classificar aquilo que tudo o que está a matança do povo palestiniano que está a acontecer por parte dos israelitas, deve ser condenado e tem sido condenado pela comunidade internacional, mas pouco tem valido, porque continuam a alimentar essa mesma comunidade internacional que condena, ao mesmo tempo continua a armar Israel com armas, não é? Continua a fornecer armas a Israel. E isso às vezes nos faz-nos pensar, ao fim e ao cabo, qual é o papel da ONU, qual é a força que a ONU tem para implementar, impor, não digo, porque as coisas não é assim que as coisas devem ser feitas, para implementar as diretrizes que toma, as decisões que são tomadas pela ONU. E o que temos visto é que a ONU tem pouca capacidade de, depois na prática, implementar aquilo que é decidido nos seus conceitos. Israel, com a sua atitude, está também a escalar o conflito para toda aquela zona. Eu não tenho realmente muitos... tirando aquilo que se vê nas notícias, nunca estudei, nunca fui à procura de informação mais profunda sobre aquela zona do globo. Sei que é muito conflituosa e há ali várias questões que vêm de longa data e é preciso sempre ter alguma atenção a todos esses conflitos geopolíticos. Mas o que me parece, às vezes, é que os interesses políticos, os interesses económicos, principalmente os interesses económicos, têm mais força do que a defesa dos direitos humanos, dos direitos das pessoas a poderem viver na sua terra em paz, nas melhores condições, com todos os direitos que nós temos no mundo ocidental. E isso, acho que por esta forma o mundo está a escalar por alguma coisa que tem de mudar rapidamente, porque nós não podemos continuar a viver num mundo em que os interesses económicos, os interesses estratégicos dos países são mais importantes do que as populações que vivem nesses países. Aliás, e quando, por exemplo, os Estados Unidos, que é o aliado histórico de Israel, e falando um pouco também nas eleições americanas, porque quando vão existir eleições americanas, ambos os candidatos são a favor de Israel, sendo que Donald Trump, de uma maneira bastante mais diferente de Kamala, em que Kamala diz que Israel tem o direito a se defender, mas também ter cuidado com o que está a passar na Palestina. Isto não augura nada de bom, porque ambos os lados, apesar de uma forma e outro de outra, não estão a defender os direitos humanos, nem a defender quem vive na Palestina. Quem sobrevive na Palestina. Porque para já foram mandados deslocar, e que é outra das coisas que é preocupante, porque o Estado de Israel avisa supostamente as pessoas da Palestina para saírem para áreas seguras.
E depois áreas seguras que são bombardeiam- bombardeadas. são bombardeadas. Falando em crimes contra a humanidade, hospitais, escolas, campos de refugiados. Eu, apesar de tudo, acho que há alguma diferença entre a posição do Trump e da Kamala Sim. Harris relativamente a este conflito no Médio Oriente. Bem ou mal, a Kamala Harris e o Partido Democrata defendem a solução dos dois Estados, que devem coexistir o Estado da Palestina e o Estado de Israel. Enquanto que Trump, a sua posição é igual a de Benjamin Netanyahu, que é não há lugar a dois Estados. O Estado de Israel é que deve ficar ali e não dar aso a que exista o Estado da Palestina. Nós não nos podemos esquecer, sobretudo para quem nos está a ver e a ouvir, tentar perceber bem o que é que se passou ali para que este conflito... Passaram-se muitas coisas, é muito mais complexo do que isto que eu vou dizer, mas de uma forma simplista, para que as pessoas percebam, depois da Segunda Guerra Mundial, os israelitas quiseram fixar-se ali onde era a Palestina. Aquela zona era Palestina, tudo. O que quiseram foi se fixar ali. E a verdade é que foram roubando terra aos palestinianos até tomarem quase por completo aquela zona onde estava a Palestina. É como se a Madeira, por exemplo, isto mal comparado, mas para as pessoas perceberem, é como se a Madeira agora viesse um povo para cá, se fixar na Madeira e que nos empurrasse a todos, os madeirenses, para fora não, para o Caniçal, tomassem conta do resto da Madeira e todos os madeirenses fossem empurrados para o Caniçal e criassem um muro à volta do Caniçal onde todos os nós, madeirenses, vivêssemos espremidos todos no Caniçal e esse povo que veio para cá roubasse-nos a terra e ficasse com o resto da Madeira. É exatamente isto que se passou. Israel começou foi para onde há a Palestina, depois da Segunda Guerra Mundial, e o que fez foi roubar a terra aos palestinianos, empurrando-os para aquilo que é hoje a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Ficaram os palestinianos com dois colonatos, com duas... quem é que dizia? Com duas faixas a céu aberto, ali, cercados por um muro, de onde não podiam entrar nem sair, sem autorização dos israelitas. E naturalmente que numa situação dessa causa muita revolta. É claro que existe terrorismo entre os árabes, existe terrorismo entre aqueles que estavam na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Mas porquê que existe terrorismo? Existe terrorismo porque roubaram-lhes a terra, mataram-lhes os filhos, mataram-lhes os pais, retiraram-lhes as casas e construíram-lhes um muro à volta e eles puseram-nos ali a viver numa prisão a céu aberto. E naturalmente que só um Estado terrorista, como é o Estado de Israel, um Estado terrorista, é que faz isso. Agora, porque o Hamas, que deve ser combatido e cometeu um crime, matou pessoas inocentes em Israel, mas por causa disso, o que Israel fez foi ter uma reação desproporcional, matando mulheres e crianças, homens, independentemente, matando toda a gente que apanhasse pela frente na faixa de Gaza inclusivamente agora com ataques ao Líbano e a outras partes. Portanto, as várias resoluções das Nações Unidas que diziam que devem coexistir dois Estados nunca foram aceitos por Israel. É verdade que da parte da Palestina e dos árabes também houve alguma resistência para aceitar essa solução, porque para eles a sua terra foi roubada e queremos a nossa terra de volta. Agora, passados estes anos todos, com tantas mortes que existiram, com o derramamento de sangue que existiu, o que é preciso é que se calem as armas e que exista uma negociação, se calhar dirigida pelas Nações Unidas, para que possam coexistir dois Estados naquela região. O Estado de Israel e o Estado da Palestina, devolvendo à Palestina grande parte do território que lhe foi roubado. Porque é possível a coexistência de duas pátrias onde era a Palestina
e naturalmente que depois destes anos todos e de todo este derramamento de sangue, o mais razoável, pelo menos do ponto de vista internacional, não do ponto de vista dos palestinianos, a quem a terra foi roubada, e a quem os pais foram mortos, a quem os filhos foram mortos, e que é preciso tirar este governo terrorista de Israel, é preciso que este governo que fez este genocídio saia de Israel, é preciso que Israel tenha um governo democrático, e para que também na Palestina existam condições para existirem governos democráticos onde se possam tentar fazer com que coexistam dois Estados, e é essa a solução. Não sendo essa a solução, continuará sempre a haver derramamento de sangue, banhos de sangue, e cada um dirá que tem razão, sendo certo que a Palestina, do meu ponto de vista, é quem foi mais sacrificada e foi mais chacinada ao longo destas décadas todas. Aliás, e disseste bem, isto não é um conflito que vem de agora, o Nakba já aconteceu, a Nakba em árabe, o grande desastre, a catástrofe, não vem de agora, e nos últimos anos chegam-nos imagens que são incríveis, do ponto de vista que é difícil de acreditar, desde vídeos onde colonizadores israelitas deitam cimento em fontes de água palestinianas, onde simplesmente mandam abaixo de casas. Óbvio que isso, comparado com tudo o que se está a passar agora, parece até um pouco menos grave, apesar de continuar a ser grave, mas temos um governo que, pronto, apesar de ser chamada a democracia do Médio Oriente, está a cometer atos terroristas, porque o Netanyahu, para poder governar, aliou-se a partidos extremistas. A sua sobrevivência política, até porque, como nós todos nos lembramos, Netanyahu está acusado por vários crimes, só que está sob a imunidade pelo cargo que ocupa, e isso também tem algum peso em tudo isso. Mas acho que é urgente chegarmos a uma solução de paz, e a primeira coisa que tem que, para que isso para se procurar esse horizonte, o primeiro passo a ser dado é realmente que as armas cessem, que se possam, que haja cessar-fogo, e que se possam sentar, não digo logo à mesma mesa, porque compreendo que seja difícil, Sim, mas claro, com mediação, que se possa chegar a um entendimento, porque é catastrófico o que está a acontecer ao povo palestiniano, e acho que mesmo os israelitas, que querem os seus reféns de volta, também já demonstram na rua que cada vez menos apoiam Israel, também pelas incursões que tem feito no Estado da Palestina. E como disse agora, esse escalar da violência que aconteceu com a morte com o assassinato do líder do Hamas em território iraniano, é uma preocupação grande para toda aquela zona, e sinceramente não sei como é que tudo isto vai acabar. Mas é de facto urgente que se chegue rapidamente à paz, que acho que toda a gente gosta. Nós que vivemos, nos chamamos isto o nosso cantinho do céu, não nos passa pela cabeça sequer o que é ter esse tipo de conflitos, mas acho que todos nós gostaríamos que outras pessoas, outros seres humanos, pudessem desfrutar de uma vida tranquila, em paz, onde fizessem a sua vida como todos nós fazemos, e acho que no mínimo devemos desejar isso a todos os seres humanos. Resta-nos muito pouco, se não continuar a falar da Palestina, continuar a trazer a atenção das pessoas para a Palestina, porque às vezes aquilo que acontece quando os conflitos se alargam há muito tempo é que as pessoas vão perdendo a atenção naquilo que acontece, mas do lado do Bloco de Esquerda continuaremos a falar da Palestina, continuaremos a defender que a Palestina tem o direito de existir e que as pessoas têm direito a viver e a ser felizes, mesmo que rasguem os nossos cartazes ou roubem-nos as estruturas, continuaremos aqui. Passando destas grandes ditaduras, que são isso que são, para mini-ditadores ecos, que são
o Chega e as suas propostas. Depois da proposta do Chega ter sido aprovada nos Açores de dar prioridade aos pais que trabalham no acesso às creches, o mesmo foi tentado aqui na Madeira. O que é um pouco mais chocante é que, em vez de ter o apoio do PSD, teve o apoio do JPP, que é tudo um pouco estranho, porque ainda há pouco tempo, em época de eleições, o JPP falava na gratuidade das creches e parece que continua a defender isso, mas se calhar as creches só para os pais que trabalham e quem é desempregado que se arranje. É preciso que as, Não, diz. é preciso que as pessoas percebam que a proposta que está em causa foi uma proposta em que a prioridade na atribuição de creches às crianças seja dependeriam da situação de emprego ou desemprego dos pais, dando prioridade aos filhos de pais empregados e discriminando assim inaceitavelmente as crianças que vêm de agregados familiares onde há desempregados. Isto é uma proposta mesmo de extrema-direita, é uma proposta inaceitável, é uma proposta que discrimina crianças no acesso às creches, tem uma componente de educação e tem uma componente social, mas essa discriminação, além de tudo, é inconstitucional. Parece que, para minha surpresa, o JPP parece que com o seu voto viabilizaria esta proposta se ela não tivesse sido chumbada, o que para mim é, de facto, um espanto muito grande, porque o JPP, todos nós sabemos, enche a boca para falar de democracia, enche a boca para falar de direitos das pessoas, enche a boca para defender alegadamente as pessoas e vai-me cair numa destas. Vamos agora pensar e ver se isto foi apenas um erro de percurso ou se há mais coisas destas escondidas debaixo daquele manto verde. Será que o JPP procurava um aliado no Chega para possíveis acordos mais para a frente ou foi... Não sei, se é assim, uma coisa é clara, nos Açores, o candidato que o JPP apresentou nas últimas eleições de fevereiro foi o ex-deputado do Chega. E ex-líder regional E ex-líder regional do Chega Açores. Portanto, às vezes isso de dizer-se que não se tem ideologia e tanto se pode ser carne como peixe, tem destas coisas, que é tanto se pode aprovar ou fazer ou concordar com propostas extremistas da extrema-direita, como se vê, como ir para o seu oposto. E nesse sentido isto é totalmente inadmissível, isto de nós discriminarmos crianças que têm direito constitucional, como todos nós sabemos, à sua educação. E nós já falámos nisso no programa anterior. Acho que aqui na Madeira há uma boa rede, de creches capaz de acolher as crianças que nós temos. O Bloco sempre defendeu que devíamos ter uma rede pública de creches. Sabemos que essa rede muita dela privada. E que as creches deviam ser gratuitas. E isso é o que nós queremos destacar. Nós defendemos que as creches devem ser gratuitas até à universidade. O ensino deve ser gratuito. O ensino deve ser gratuito desde a creche à universidade. E lamentamos que alguns partidos que se dizem democratas andem agora a discriminar as pessoas, os pais, neste caso, ou as crianças, porque estão a discriminar-se às crianças pela condição financeira dos pais. Sim, interessa dizer a quem nos ouve e quem nos vê lá em casa que o JPP basicamente preparava-se para votar. Preparava-se não, a verdade é que votou a favor de uma proposta para o orçamento que simplesmente ia tirar quase que o direito às pessoas desempregadas de ter os seus filhos nas creches. O que não só é um entrave também a quem procura trabalho, porque como é que vão procurar um trabalho, como é que vão ir a entrevistas de emprego, como é que conseguem fazer alguma destas coisas se têm um filho menor em casa para ter de cuidar e não têm acesso à creche. Sim, mas mais importante do que isso é cortar a possibilidade das crianças do desenvolvimento da criança.
o seu direito, Direito à educação. direito à educação. E todos nós já há estudos que dizem que as crianças que têm condições socioeconómicas mais desfavorecidas, que são acompanhadas desde pequenas, desde a creche, têm maior facilidade, maior probabilidade de sair do estado de pobreza em que a sua família está. Isso não quer dizer que todos os desempregados estejam nessas condições. Não é isso que nós estamos a dizer, porque o desemprego pode bater à porta de qualquer pessoa em qualquer momento. Mas é um facto que também muitas vezes as pessoas que estão inscritas nos centros de desemprego, a grande maioria são pessoas com poucas qualificações. E isso, pessoas com poucas qualificações, com mais dificuldades, também têm mais deficiências depois na transmissão de conhecimentos. E é importante, o que estamos a falar é dos direitos das crianças, direito à educação. E isso não deve nunca ser posto em causa por causa da situação socioeconómica dos pais. É inconcebível. Já estamos a alongar-nos um pouco. Queria perguntar se temos alguma sugestão para esta semana. Eu tenho aqui uma sugestão muito rápida. No Concelho de Santa Cruz, a partir de outubro, vai funcionar aquilo que se chamou o programa Anos Incríveis, que é o 5º programa de parentalidade positiva, sobre como lidar com os diferentes desafios de ser pai ou de ser mãe. O objetivo deste programa é ajudar os pais a refletir sobre a tarefa incrível e gratificante, mas também exigente e desafiadora, que é ser pai ou ser mãe, ou ser cuidador ou cuidadora, dirigidas a pais, cuidadores de crianças entre os 3 e os 8 anos. É um programa gratuito, que funcionará no caniço em local ainda a designar, e cujas inscrições poderão ser efetuadas para um e-mail que nós depois faremos passar aqui no ecrã das pessoas que nos veem. Dina? Bem, estou indecisa. Bem, eu queria destacar que estamos a viver os Jogos Olímpicos. Isso será um tema também para outro? Sim, já começou com uma grande polémica, que é uma coisa extraordinária, como a que os olhos das pessoas mal intencionadas fazem da cultura e também do desporto, mas neste caso foi uma atividade cultural, extrapolam para outros níveis, para-se tudo só para arranjar sementes de discórdia. Digamos assim, mas acho que estamos em ano de Jogos Olímpicos. Eu sou uma adepta, gosto muito dos Jogos Olímpicos, acho que o desporto traz-nos superação, traz-nos coisas, põe-nos não é em xeque que eu queria dizer, lança-nos desafios importantes, e os atletas que lá vão, é o sonho de qualquer atleta chegar aos Jogos Olímpicos, e há modalidades para todos os gostos e feitios. Temos a ter uma boa cobertura dos Jogos Olímpicos, e acho que devemos aproveitar para também apoiar os nossos atletas portugueses, que nós levamos uma comitiva paritária. Há mais mulheres do que homens, não sei se fomos, ou pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos temos comitivas paritárias, e isso também é algo que gostaria de destacar aqui. Sendo que queremos desejar também o maior sucesso então aos nossos atletas, fazendo também uma menção aos atletas da Palestina, que são poucos, são 8, infelizmente, porque muitos foram mortos por Israel, mas mesmo assim estão lá a representar a Palestina, e a quem desejamos também as maiores felicidades. Obrigado mais uma vez. Este foi mais um episódio do Bloco de Notícias. A política é feita de todos e para todos, e está nas nossas mãos fazer do mundo e da Madeira um lugar melhor, se assim o quisermos. Obrigado por estarem desse lado. Vamos voltar com certeza.